Mais de segurança, acabou. Vamos lá, pessoal, senhoras, senhores, senhoritas, senhoritos, caríssimos irmãos, prezados fiéis. Começamos? Abraço. Vamos lá, pessoal. Muito bem. Estão chegando. Os pretextos e as ocasiões, página 207. Eu preciso de um voluntário, um ledor voluntário. Nós temos 13 páginas para vencer até as 10h30, para estarmos exatamente no ponto certo para terminarmos na segunda. Não leremos os anexos, porque isso nem desde o início estava previsto de não fazer. Né? Então, 207, os pretextos e ocasiões, é o nosso próximo capítulo. Quem é que gostaria de ler, então? Voluntário. Ledor da segunda parte, quem é? O cidadão disse assim: Majestade, os voluntários estão aí, posso desamarrá-los? Posso ser. Muito bem, ótimo então. Jorge, muito bem. Vamos lá. As sedições não nascem de pequenas causas, mas às vezes têm pequenos começos. É isso que eu estou dizendo para vocês, tá? O negócio do colar gerou a Revolução Francesa. Uma bobagem como aquela gerou a Revolução Francesa. Ordinariamente, elas repousam sobre grandes interesses, e os menores ganham força quando elas se elevam entre os principais do país. Foi assim que antigamente, em Siracusa, o Estado foi perturbado por 2 jovens magistrados rivais em amor. Durante a ausência de um, o outro conquistou sua amada. O despeito, quando ele voltou, sugeriu-lhe atrair e seduzir a mulher de seu rival. Tendo cada um deles conseguido o apoio de outros magistrados, a discórdia espalhou-se por toda a cidade. Essa história está mal contada, não é bem assim. Mas não vamos deixar para lá. Tá? Mas houve um caso amoroso mesmo, que gerou uma guerra, uma disputa amorosa, gerou uma guerra. O Romeu e Julieta, né, coisa do gênero. Continuamos. Portanto, nunca é cedo demais para abafar as brigas dos altos funcionários e dos grandes. O mal está na origem. Em tudo o que começou já está feito pela metade. Então tem aí uma botão, né? O que já começou e já está feito pela metade. Então é melhor não deixar acontecer, porque se começou já tem metade da encrenca aí. O menor erro cometido no início repercute em tudo que se segue. As brigas entre os poderosos, de ordinário, arrastam consigo todo o Estado. Foi o que aconteceu em Estiéia, após a Guerra dos Persas, quando 2 irmãos disputavam uma herança. O menos rico dos 2, irritado por seu irmão desviar uma parte do despojo, especialmente o tesouro encontrado por seu pai, atraiu para seu partido toda a arraia miúda. O outro, que era opulento, conseguiu o apoio de todos eles. Opulento é rico, né? Em Delfos, uma disputa a respeito de um casamento foi também o princípio de todas as sedições que depois aconteceram. Delfos é famoso por causa do oráculo, que o maior de todos os oráculos era em Delfos. Em Delfos havia uma... Quem que é o autor da frase que aparece no oráculo de Delfos? Não, aqui está lá uma autoria desconhecida. Não está só na porta, várias recomendações além daquela. Alguns dizem que é de Heráclito. Eu não sei, exatamente. Eu já pesquisei atrás disso, já me perguntaram isso, eu já pesquisei. Então, mas esse oráculo aqui é o mais famoso de todos. Porque o oráculo que é um templo onde há uma sacerdotisa, de modo geral, mulher, de modo geral, que faz consulta lá pelos meios lá ritualísticos, pelo povo, consulta a opinião dos deuses sobre uma pergunta que é feita a ela. Então, o ritual pergunta assim: vou ou não vou ser o presidente? Aí a sacerdotisa lá, o problema da sacerdotisa é que ela nunca responde assim, sim ou não. Ela responde assim: quando as árvores perderem as folhas, os pássaros pararão de cantar. Você fica sem saber o que significa aquilo. Foi o caso do Édipo, né? Porque o Édipo foi no oráculo para saber se ele realmente era ou não era
que o Édipo achava que era filho de um rei e rainha de Corinto. Mas ele não era, ele foi adotado, né? E ele, uma vez, numa briga, numa discussão, o adversário falou assim, você, seu adotado. E todo mundo sabia, menos ele, né? Nós temos um caso aqui, uma pessoa ligada à nossa família, que com que idade tinha aquela pessoa quando soube que era adotada? 70. Pessoa de 70 anos, um belo dia numa conversa, falando sobre o negócio de adotar criança. Aí eu falo assim para ela, veja, você é a pessoa mais adequada para saber isso, porque afinal de contas, você foi adotada. A mulher ficou branca, coitada, né? E descobriu com 70 anos um comentário assim. A pessoa que situação? O Édipo também não sabia, mas aí foi xingado de adotado numa briga, assim, numa discussão, e foi lá para falar com o oráculo. E o oráculo não contou para ele se ele era pai, mas disse que ele mataria o pai e a mãe, conforme o oráculo anterior havia dito. E ele tentou fugir de Corinto para não cumprir, porque ele, de certo modo, ficou convencido que era legítimo, né? E foi justamente cair nos braços do desastre, né? Mas então o oráculo é isso. Delfos ficou famosa por causa desse oráculo que fazia previsões enigmáticas sobre as coisas. O noivo, por lhe terem predito que a união lhe traria desgraça, hesitou em tomar sua noiva e a deixou sem nada concluir. Ele, no caso, largou a moça, porque recebeu um mau presságio lá do oráculo, que não era por casar com ela. Esse sujeito aqui. Posso lembrar um caso? Pode? No Brasil, toda aquela questão do colo surgiu porque a mãe teria um outro filho lá, né? Não, por causa do romance do Collor com a Teresa Costa. Então, está vendo como as coisas são assim? Quer dizer, o Collor tem lá um romance com a cunhada. Então foi isso. Foi essa a razão. Aí o marido descobre, fica furioso, obrigado, e então resolve entregar o negócio numa fita, manda para a imprensa uma fita VHS, contando tudo o que acontecia. E esse negócio deflagrou toda a crise Collor. Na verdade, isso que o José desceu no Mercadante, há um pouco de toda a história. Por que está tentando comer a minha mulher? Mas como? O que você sabe? Você sabe que você me arranja um meio de intervenção. Articularam com alguém dentro da editora Abril e aí deu para a revista Veja. E toda essa entrevista, com o receio dele de lá para trás, foi filmado. Então essa fita VHS tem gente que foto por aí. Então, veja, você derruba um governo a partir de uma questão pessoal. Meu Deus, agora acho que vale a pena. A Teresa Collor? Continuando. Os pais da moça, considerando-se insultados, acusaram falsamente o jovem de ter roubado, durante a celebração de um sacrifício, o dinheiro do tesouro sagrado e o fizeram morrer como sacrílego. Em Mitilene, uma briga que surgiu por causa de uma vultuosíssima herança que coube as duas jovens, a morte de Timófano, seu pai, foi o começo dos desastres e da guerra contra os atenienses. Oxandre, que havia pedido as duas moças em casamento para seus 2 filhos, vendo-os recusados, conspirou e insuflou contra sua pátria os atenienses, junto aos quais tinha direito de estragar. Ele era próximo, ele era embaixador. Então ele foi para Atenas, onde ele tinha lá era recebido com dignidade, porque era embaixador lá de Mitilene, e ele promoveu uma sedição, uma conspiração contra a sua própria terra, porque sentiu-se despeitado pelo fato de que os seus 2 filhos não puderam casar com as 2 moças, as filhas do tal de Timófanes. Novamente, uma questão absolutamente de respeito pessoal, gera um desastre social imenso. Mitilene foi tomada pelo general Pax, que era grego, né? Que era ateniense. Problema semelhante ocorreu entre os fósseis, envolvendo Naceas, pai de Nesson,
de Eutícrates, pai de Onomarco, por uma jovem e rica herdeira. Foi o começo da guerra sagrada. Em Epídamno, um casamento também revelou o Estado. O pai da noiva, tendo sido condenado a uma multa pelo pai do noivo, e se tornara magistrado, não pôde conter seu ressentimento por esse pretexto insulto e fez com que se revoltassem todos os que estavam excluídos dos cargos. Surge uma grande ocasião para mudar, quer para a oligarquia, quer para a democracia ou para a república. A constituição dos estados, quando algum grupo de magistrados ou alguma classe numerosa de cidadãos adquire para si novos graus de prestígio ou consegue aumentar seu poder. Então, muda também quando algum grupo na sociedade, por exemplo, um grupo de pessoas ganha guerra, um grupo de militares ganha guerra. Eles voltam da guerra e dizem assim, não, agora eu é que eu quero mandar aqui, porque eu ganhei a guerra, então agora vocês vão me tirar de cena. Aí nós queremos agora mandar. Então, em vez de democracia, vamos fazer uma oligarquia. Agora nós temos uns direitos especiais, porque afinal ganhamos a guerra e vocês não. Essa é a ideia. Assim agiu o Areópago, que, tendo se glorificado na guerra dos persas, tentou reduzir o governo a uma forma mais concentrada. Quer dizer, tentou diminuir a democracia. O Areópago é o conselho do Areópago, é o conselho de representantes magistrados, porque conduziu a guerra bem contra os persas. Imagino que foi a vitória contra os persas, né? As guerras médicas. Então, propôs que se tivesse menor amplitude democrática. Por seu lado, a plebe naval, que contribuíra mais do que todos para a vitória da Batalha de Salamina, orgulhosa de ter proporcionado à Ática, por sua marinha, a preeminência sobre todos os estados da Grécia, não deixou de fortalecer a democracia. A Raemilda, que venceu a batalha, as batalhas que foram definidas a guerra contra os persas foram Salamina, Plateia e Maratona. Foram as 3 grandes batalhas que definiram a guerra. Então, a marinheirada toda diz, não, nós também ganhamos a guerra, então tem que dar mais poder para o povo. Entendeu? É isso que está dizendo. Em Argos, tendo os neuros se distinguido na primeira batalha de Mantineia contra os lacedemônios, tentaram arruinar a democracia. Em Siracusa, o povo a quem se devia a vitória alcançada sobre os atenienses substituiu a forma republicana pela democracia. A forma republicana aqui é aquilo que se chama de poliarquia, governo constitucional, tá? Porque sempre a palavra república tem esse sentido dúbio aqui. Você já fica cansado de saber isso, né? Há um sentido geral, né, que se aplica em geral aos governos, e há um sentido específico que só se aplica àquela fórmula mista que Aristóteles desenvolve. Em Cálcis, quando o povo expulsou o tirano Fócus junto com a nobreza, tornou-se instantaneamente senhor do governo. Da mesma forma, em Ambrácia, depois de ter expulsado o tirano Periano e seus partidários, o povo apossou-se do governo. Numa palavra, e isso é bom que se saiba, todos os que, quer na condição privada, quer na magistratura, quer em família, quer em tribo ou qualquer outra associação que possa haver, proporcionam ao Estado algum acréscimo de potência. Sempre ocasionaram certa perturbação, quer começada por invejosos, quer por terem eles próprios envaidecidos com sucesso, desdenhado permanecer nos limites da igualdade. O soldado que volta da guerra, né, o general que volta da guerra, quer mais poder. Sempre o problema. Então, essa situação é potencialmente perigosa para a República aristotélica, porque tende a oligarquizar o sistema, cai do centro e tende a ir na direção da oligarquia. Da oligarquia vai para a tirania monárquica. Né? Se você faz o contrário, se sai do centro na direção do aumento da democracia, corre o risco de cair na demagogia. Então, há sempre um processo aí instável, né, que você está o tempo todo tendo que administrar. Então, essa é a arte de governar, que o Aristóteles está nos ensinando, porque esse livro aqui, embora seja política, é um livro de moral. Moral no sentido aristotélico, quer dizer, no sentido de ensinar o que fazer. O que fazer é isso que ele está propondo aqui. O César é esse exemplo desse, não? É que o César já é o imperador. Então, o César voltou, ele desafiou o Senado. E daí ele dá o golpe. O César é isso mesmo, você tem toda a razão. O César era um general do exército romano. Ele faz todas aquelas conquistas, quando
volta e fala assim, ó pessoal, é o seguinte, eu é que sei brigar com os outros, eu é que sou poderoso, o exército só respeita a mim, então vamos acabar com a república. E agora vamos criar aqui o império. Pronto, ave César. E o Napoleão também. Napoleão é outro que fez isso. Mas não, mas é uma diferença, porque o Napoleão tomou o poder porque ele era o único capaz de resolver a bagunça que estava. Ele não tinha ainda feito... Isso é um argumento. Não, porque, veja, o Napoleão tem 3 etapas, né? Então, a primeira etapa, ele era o oficial do exército francês, e o Napoleão foi ficando importante pela seguinte razão. É que, com 10 anos de bagunça total, você matando os padeiros, matando todo mundo, matando a agricultura, a França ficou sem estrutura econômica. Então, como é que você resolveu o problema? Você tinha que saquear os vizinhos. Então, o que eles fizeram? Saquearam o que dava. O Napoleão foi para a Itália, foi para o Egito. A ida ao Egito é anterior ao seu consulado. Aí, quando o Napoleão, então, se fortalece no exército, parece que ele é o general que manda de verdade, ele toma o poder e transforma-se no imperador Napoleão. Imperador Napoleão. Ele é imperador, não era rei, ele é imperador como Júlio César. Aí ele faz um segundo round de conquistas territoriais, incluindo nesse round também a venda da Louisiana para os americanos, para levantar caixa para sustentar uma França destruída pela Guerra Civil. Porque a Revolução Francesa não pede guerra civil. Quando ele vai indo nesse esforço de saque, ele saqueia todo mundo, até que dá errado, até que ele perde. Quando ele perde, ele é exilado. Né? É exilado em Elba, quando ele nasceu, que é um exílio perigosíssimo, porque ele estava exilado, né? Na terra dele. Então ele demorou para sair do exílio, demorou nada, né? Ficou um pouquinho lá e já apareceu, chegou na costa francesa, havia sido restaurada a monarquia na França, o rei manda o general Ney impedido. Quando chegou lá, o general Ney falou assim, as suas ordens, meu comandante. E o exército francês todo se junta de novo aos Napoleão e ele faz um outro round de conquista que só é impedido pela malfadada tentativa de conquistar a Rússia. Então, o Napoleão que era? Era o sujeito que veio vitorioso e que tinha, portanto, um método militar extraordinário, que não quer nada menos que tudo. Entendeu? Para ele, o mínimo é tudo. Mas o Júlio César, voltando para Roma depois das suas conquistas, tinha lá uma cidadezinha lá, me chamou e falou assim, eu preciso ser o primeiro aquilo que o segundo em Roma. O Júlio César não queria nada menos do que tudo. Tudo era o mínimo. É assim que isso toda a história está contando, que acontece muitas vezes, é assim que esse pessoal toma o poder. No Brasil também, né? Depois da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro se fortalece. Mas aí é pela razão contrária, sabe por quê? Porque nós quase perdemos a guerra. Aí, como nós quase perdemos a guerra, a família real começou a ter dificuldades enormes de convívio com o exército. Aí o exército, envenenado contra a família real pelo Benjamin Constant, que era um professor positivista, que ficava dando aula de positivismo, dizendo que esse negócio de realismo era coisa do passado e tal, para se livrar, é mais aquele caso anterior ali, em que o sujeito resolve dar o golpe antes que o julguem. Então, o que foi a República Brasileira? Foi um golpe dado pelo exército, o exército deu o golpe, né? Que estava sob pressão da opinião pública, porque havia se comportado muito mal. Tanto é que, logo no início da República, você é obrigado a trazer a missão francesa, que era um grupo de generais franceses para consertar aquilo, porque aquilo era uma piada. Quando nós fomos lá para o Paraguai brigar com meninos de 12 anos e quase perdemos a guerra, teve um episódio lamentável chamado Retirada da Laguna, em que o exército brasileiro enfiou 50 mil homens num pântano inacabado. Tem um livro que conta isso, chamado Retirada da Laguna, do Toné. Esse Toné que foi presidente do estado, da província aqui, foi um dos presidentes da província do Império, escreveu um livro chamado Retirada da Laguna, que foi um dos maiores desastres militares brasileiros. Você resolve invadir o Paraguai pelo pântano. E isso foi um desastre gigantesco. Quando a família real
via o exército com desprezo profundo. Então, o exército brasileiro, com exceção do Caxias, o Caxias era um grande general, né? O exército ficou muito mal. Então, antes de se tornar uma vítima do julgamento público, ele dá o golpe antes para tentar impedir de ser ele o julgado. Ele julga a monarquia para não ele ser julgado. É o outro caso, o caso do exército no Brasil, que o Aristóteles também considera. Então, há uma certa contemporaneidade nesse troço todo aqui, né? Temos que admitir, né, que aqui há uma espécie de contemporaneidade. Tudo isso aqui acontece hoje ainda, tudo igual. Mas isso aí está me parecendo o seguinte, é uma questão de trabalhar a autoestima da coletividade. Quando, por exemplo, esses marinheiros voltaram vitoriosos da guerra, eles estão com a autoestima fortalecida, né? Eles estão os bons e se sentem poderosos. Quando surge uma liderança que consegue agregar essa autoestima, tá? Ele tem um coletivo, ele tem uma situação forte na mão. Não é que eles tornam um governo, é que chega aquele grupo lá. Isso aí tende a uma democracia. Né? Quando, por outro lado, existe uma situação que começa a baixar a autoestima do povo, eles começam a se achar que são menos que nada, favorece, aí surge uma liderança forte, também apoiada por uma estrutura, é fácil de tomar o governo e criar uma monarquia ou uma... Não, tudo é questão de tendência. Você tem uma sociedade que está equilibrada. Você tem, de acordo com o modelo aristotélico, você tem uma concentração de classe média, e você não tem os grupos pequenos dominando excessivamente, embora eles sejam reconhecidos como diferentes, e aí dá-se um poder maior, e você tem um grau de representatividade alto, ao ponto de que as pessoas comuns não se frustram com o poder que têm. Entendeu? Esse é o modelo aristotélico, está claro? Muito bem. O que pode abalar isso, entre muitas coisas, está nos explicando, é chegar um grupo de soldados que é aclamado pelo povo, porque eles impediram que houvesse a invasão do país, e diz assim, não, nós agora queremos ter mais poder. Então, eles naturalmente, com o apoio do povo, eles aumentam a concentração oligárquica. Se isso continua desse jeito, tende para uma oligarquia tirânica, na medida em que os cargos oligárquicos tornam-se hereditários. Uma oligarquia tirânica vai gerar uma tirania de um homem só, provavelmente lá na frente. Essa tirania de um homem só é o pior dos governos. No fundo, o que o Aristóteles sempre quer fazer é impedir a tirania de um homem só. Tanto é que a outra distorção para baixo, que volta aquela soldadada toda, e aquela soldadada toda agora quer ser mais poderosa, começa a reivindicar, por exemplo, que se baixe a censura. O censo para votar, para ser votado, diminui. Determinados direitos que eles não tinham antes passam a ter. São, então, assulados contra os ricos pelos demagogos. E esse pessoal, então, começa a desestruturar o Estado. E vai na direção da demagogia. A demagogia é a destruição da estrutura do Estado. Quando ela acontece, é a Revolução Francesa. Aí, uma hora vai aparecer um Napoleão, que vai dizer assim, bom, acabou a bagunça, não tem mais. E aí você cai na tirania igual. Então, no fundo, todos os dois efeitos, quer dizer, os dois desvios cairão na tirania de um modo ou de outro. Então, o que ele está aqui alertando é para o fato de que determinados grupos que ganharam muito prestígio, de repente, são potencialmente perigosos para a manutenção do modelo. Agora, deve haver vários meios de fazer isso, né? Ele vai aos pouquinhos dando conselhos também, não é isso? Tá? Mas vamos ver o que ele nos conta mais sobre isso. Os estados, né, também sofrem isso. Da mesma forma, em Ambrácia, depois de ter expulsado os estados também sofrem comoções. Quando aquelas de suas partes que parecem contrárias, como os ricos e a miúda, se contrabalançam, e a classe média é ou nula ou muito pouco numerosa. Se uma das duas facções se torna muito superior, a porção média não quer arriscar-se contra quem tem uma superioridade evidente. Aqueles que excelem em mérito são sempre menos numerosos do que os outros, e por isso raramente insuflam secções e pouco participam delas.
Essas diversas mudanças acontecem ou por força ou por astúcia. A astúcia eu entendo como fraude, né? Fraude. Por força, ao constranger, de repente ou após certo prazo, o povo a se submeter. Por fraude, quer conquistando com belas palavras e conservando com lisonjas no estado a que o conduziram, quer induzindo primeiro a uma mudança voluntária, depois nela mantê-lo forçosamente e a contragosto, depois que reconhece o erro. Foi assim que em Atenas os 400 lograram o povo com a falsa esperança de que o rei da Pérsia ajudaria com seu dinheiro os atenienses a fazerem guerra contra os lacedemônios. E assim se apossaram do governo. Esse episódio é importantíssimo, porque foi o episódio de Sócrates. Os 400 foi um grupo de uma oligarquia que tomou o poder em Atenas. Entre eles estavam vários alunos do Sócrates. Então, explica-se o julgamento político de Sócrates como sendo uma vingança indireta, porque esses 400, depois que houve perderam a guerra, etc., foram anistiados. Então, ninguém foi punido. Então, ficou assim aquela sensação de que faltou punir alguém. Então, a morte de Sócrates, esse negócio foi em 411. Sócrates morre em 399. Então, fica durante 10 anos aquela angústia para punir alguém. Então, quando Sócrates é julgado, quer puni-lo por uma pretensa, como bode expiatório, porque não tinha nada a ver com isso, né? Ele era profundamente democrático. E o modo como esses 400 tomaram o poder foi convencendo o povo de Atenas de que os persas dariam dinheiro para brigar com os espartanos, que é a guerra do Peloponeso, que foi perdida pelos atenienses. E os atenienses, então, na verdade, os 400 foram acontecendo no meio do processo, né? E o Sócrates acabou pagando esse pato, né, dessa tramóia publicitária que viabilizou a tomada de poder desses 400 atenienses. Essas são as mudanças comuns a todos os estados. Daqui para frente, consideraremos separadamente as revoluções particulares de cada forma política. E começa, então, com as revoluções na democracia. Então, vamos ver o que nos diz sobre as revoluções na democracia. As revoluções próprias às repúblicas. Causas das revoluções da democracia. A principal causa das mudanças nos estados democráticos, o atrevimento dos demagogos. Caluniam os ricos uns após os outros e os obrigam a fazer coalizões onde o temor diante do perigo comum tem o efeito de reconciliar os maiores inimigos. Em seguida, amotinam publicamente o povo contra a coalizão, como se vê quase em toda parte. Então, tem lá um Estado democrático. Esse Estado não é Quando a gente fala Estado democrático, lembre sempre que não estamos falando da República Aristotélica. Porque, para Aristóteles, o Estado democrático é uma degenerência do Estado poliático, né? Então, o Estado democrático o que é? É aquele Estado em que o poder está na maioria. Então, esse Estado, como é que ele encontra, como é que faz para acontecer estudos nisso? Os demagogos, que são os manipuladores da opinião dos pobres, eles insuflam os pobres contra os ricos, aí atribuindo aos ricos determinados privilégios, isso aqui. Sempre, entendeu? Não é o dinheiro que está em cogitação, é o privilégio que é o problema. Quer dizer, portanto, é a noção de injustiça. Não é? Como é que foi vencida a campanha contra o desarmamento lá? Como é que ganhou lá? Porque teve um lado, o lado do contra, falou assim, olha, o governo está injustiçando você, tirando o direito de você usar uma arma para se defender. Mesmo que você nunca vá comprar uma arma, mesmo que você não tenha o menor interesse nessa história, mesmo que você não seja um sujeito belicoso, mesmo que você não ache que faz alguma diferença na sua vida, você vota contra. Porque é o direito que está sendo contestado. Esse foi o segredo da vitória de do Marx, que foi vitorioso, uma vitória cachapante, né? 65%, se não me engano, 64% foi esse cachapante, pelo não, né? Daquela negócio do desarmamento. Então, esses demagogos vão produzir uma má vontade com os ricos começam a se sentir acuados,
E aí, então, os imagos está vendo? Olha aí, ó, estão tudo associados agora, acabaram de se unir, formaram o PFL, sei lá, ou qualquer coisa, entendeu? Sei lá, o Partido dos Ricos. E agora, então, agora nós temos que brigar com eles mesmos. É assim que acontecem as revoluções na democracia, por causa do trabalho que os demagogos fazem de suflar o povo contra a classe que tem mais dinheiro que eles, que são os ricos. É isso? Então, vamos continuar. Foi por tais maldades que forçaram em posses os nobres a conspirar e destruir a democracia. Em Rhodes, distribuíram aos soldados todo o dinheiro proveniente dos impostos e impediram que os capitães das galeras recebessem o que lhes era devido, acusando-os de vários delitos. Para evitar, então, a punição, os acusados foram obrigados a conspirar contra a democracia e a derrubar. Ele está dizendo que há uma perturbação contra a democracia, contra o regime da democracia, que é uma perturbação de reação a uma tentativa de acuo, né? É isso que ele está dizendo. A democracia de Heracleias também deveu a ruína a seus demagogos. Esse foi o caso de 64, no Brasil. Exatamente o caso. O que aconteceu foi que aquele populismo brisolista e janguiano, Luiz Carlos Prestes, aquela turma judeu, criaram uma abordagem de confiscatória, né? Então, olha aqui, nós vamos dividir tudo, nós vamos tirar dos ricos e dar para vocês. Então, o que aconteceu foi que, digamos, os grupos conservadores, para impedir aquilo, tomaram logo o poder e derrubaram o pessoal. Essa Revolução de 64 é isso. Tá? Havia, de alguma maneira, democracia. O Brasil tinha, elegeu o Jânio, portanto, elegeu o vice também, que era o Jango. Aí botou lá um parlamentarismo tampão, que depois, por um plebiscito, foi abandonado e foi respeitado isso. O Jânio assumiu plenipotenciário, já havia uma democracia. Mas havia um temor de envenenamento. Os espíritos estavam todos envenenados por causa de uma militância grosseira, que é o que fazia a esquerda da época, que motivou a organização das classes, digamos, menos despossuídas. Houve aquela famosa passeata no Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas, calcula-se, né, para você garantir os valores que aquela turma queria derrubar. Aí foram lá e derrubaram o governo. Foi isso que aconteceu, exatamente isso. Está aqui, em 64, um exemplo, 25 séculos depois. Continuando. Depois de ter enfraquecido o Estado com a partida das colônias... Saíram das colônias, voltaram. Os nobres saíram das colônias, é esse sentido desse mal escrito. Tiveram a temeridade de arruinar e expulsar os outros. Estes, tendo se reunido, recuperaram forças e destruíram o poder do povo. Em Megara, o mesmo resultado. Os demagogos baniram a maioria dos nobres a fim de obter dinheiro pelo confisco de seus bens. Os banidos viram-se em número bastante elevado para fazerem guerra. Venceram o povo, voltaram à cidade e estabeleceram a oligarquia. De modo semelhante, Trasímaco arruinou a democracia de Cubas. Se prestarmos atenção, constataremos que as mesmas revoluções aconteceram em todas as outras partes da mesma maneira. Para bajular o povo, ora se apertam os ricos, quer submetendo os bens de uns a leis agrárias e a novas partilhas, quer empregando as rendas dos outros no pagamento dos magistrados, ou cumulando-os de impostos. Ora os caluniam para ter ocasião de acusá-los e confiscá-los. Esse erro primário, que propõe uma reação do grupo que está a quadro, o PT não faz. Quer dizer, a característica dessa esquerda que está no poder é justamente o contrário. Ela faz um acordo de convívio com os ricos, até mesmo permitindo que eles fiquem mais ricos ainda, né, do que estão. Eles pegam e põem um banqueiro como presidente do Banco Central, que é o... Você, então, faz uma política econômica favorecendo a especulação.
Você tem aí um país que tem quase 0,5% de inflação ao ano e cobra, na média, 8% de juros ao mês. Pô, se isso não é um sistema voltado para os ricos, eu não sei o que é um sistema voltado para ricos. Então, o que acontece nesse negócio chamado neoliberalismo é aí que está o pulo do gato. Quer dizer, não há nenhum engano mais grave do que você imaginar que o neoliberalismo é um sistema inventado pelo capitalismo, ou seja, pela comunidade empresarial, para impor isso ao mundo. Na verdade, o neoliberalismo nada mais é do que um modo, no fundo é uma ideia fabiana, a ideia fabiana no sentido de que pertence ao rol de ideias da sociedade fabiana, Fabian Society, que foi uma entidade poderosíssima e que acabou vencendo, da qual faziam parte aquele casal Webb, que fundaram a revista The Economist, o Bertrand Russell fazia parte dessa sociedade. Essa sociedade em Londres, o Keynes também, a Joan Robinson faziam parte dessa sociedade, achava que o jeito de você fazer o socialismo não é você se meter a fazer fábrica estatal. Substituir a General Motors e a General Electric pela General Everything. O que é a General Everything? É o governo, o estatal. Porque o governo não sabe fazer parte direito. Ele faz sapato ou 38 ou 42. Você tem 40, ou você compra 38 e corta a ponta para sair nos dedos, ou você põe jornal no 42 para não ficar com o pé balançando. Na China só tem 2 números de sapato. Bom, hoje deve ter mais, né? Mas no auge do... Então, o que os fabianos achavam é que você tem que ir comendo o negócio pelas beiradas, que é o conceito de fabiano. Porque esse nome é dado em homenagem a um general romano chamado Fábio Contactus, que foi o sujeito que venceu o Aníbal. Porque o Aníbal era muito mais forte, e ele, então, tinha que impedir que o Aníbal tomasse Roma. O que ele fazia? Ele fingia que recuava e não recuava. Então, ele fazia um jogo de ir e voltar, de modo que ele vai cansando o outro exército. Essa técnica de ir fingir que não vai, mas vai, é a técnica fabiana. Então, de acordo com os fabianos, como é que você conquista o poder? Você deixa os capitalistas ganharem todo o dinheiro que eles puderem. E aí, quando eles estão muito ricos, aí você vai taxando. Você taxa custo de renda, aí cria não sei o quê, aí começa a cobrar pela água, depois começa a cobrar pelo ar, começa a cobrar pelas plantas, aí você inventa uma taxa ecológica, daí você inventa mais não sei o quê, aí você obriga o sujeito a cuidar da praça, com esse negócio de responsabilidade social, de bobagem, aí você vai não sei o quê, e quando você vê, você incorporou, você tirou daquela empresa metade do faturamento. Então, riqueza que foi para eles, então, para um governo neoliberal, que no fundo é um projeto político, não um projeto econômico, interessa que as empresas sejam o mais lucrativas possível. Como é que você faz isso? Você incentiva a concentração empresarial. Você cria condições tão draconianas que só os maiores sobrevivem. E aí, porque é mais fácil você ter um só que ganha dinheiro, porque é um fiscal só que vai lá para conferir. Né? E você vai produzindo, então, uma série de controles para tornar o Estado um arrecadador. Então, você transforma o mundo empresarial numa espécie de super-receita. Então, não só isso é assim, como o negócio está chegando aos raios absurdos. Por exemplo, já estava um supermercado dizendo que agora ele só vai comprar alface de fornecedores se o sujeito aparecer lá com um documento de regularidade fiscal. Então, ou uma regularidade também social, não sei o quê, que está pagando os impostos. Imagina aquele cara que já saiu, teve que empurrar a Kombi de manhã porque não pegava. Né? Ele já estacionou a Kombi na frente do mercado com uma pedra na roda, porque ela não tem freio. Aquele sujeito, então, sai dali, né, com aquelas alfaces e chega o comprador e fala assim: senhora, cadê o seu certificado? Não conseguem imaginar mais crueldade do que isso? Então, o Gramsci venceu porque o Gramsci dizia que para você tomar o poder, você tem que tomar a opinião pública. A opinião pública tem que estar a seu favor. Mas como é que a opinião pública está a seu favor? Os formadores de opinião têm que ser todos da sua equipe. Então, para o Gramsci, o negócio é transformar em esquerdista todos os professores universitários, jornalistas, escritores.
Então, isso era feito de certa maneira. Por exemplo, tem um livro em que um sujeito pega as obras do Jorge Amado, que era o escritor do PC, né? Quer dizer, o Graciliano Ramos também era, mas o Graciliano Ramos sabia que o PC não ia resolver o problema do mundo. O Jorge Amado achava que sim. Então, você pega as obras do Jorge Amado e você analisa o que ele está dizendo e você percebe que é exatamente as orientações que o Internacional Socialista estabelecia para aquela década. Então, o Jorge Amado, o que era? Era um sujeito que escrevia romance dentro do roteiro estabelecido pelo Partido Comunista Central. Então, é isso que o Gramsci achava, que é besteira ficar indo na eleição. Aí depois você ganha. Mas tem que conseguir que todo mundo vire esquerdista. E o José Fabiano achava que tinha que conseguir que todas as empresas e os negócios fossem produtores de receita econômica para o Estado ter poder de fazer o que bem quiser. Quando você conjuga essas duas coisas, está o mundo moderno. BNDES. Agora, quando você pega um empréstimo, tá? Se você tem responsabilidade social, se você tem algum trabalho assim, com a comunidade, parte ambiental e tudo mais, diminui os juros. Bem. Entendeu como esse negócio é profundamente maligno e satânico? E você só entende isso quando você lê a história, quando você presta um pouco de atenção. Então, para isso, as pessoas vão lá e fazem, corre, e fazem uma maquiagem, uma coisa. Obrigado. Ok, combinado? Continuando. Eu lembro que você contou em outra ocasião uma história interessante, né? Veio um pessoal da União Soviética aqui para o Paraná, e você fez parte da reunião, não sei se foi no governo Requião. Foi no governo Álvaro Dias, foi o amigo meu que pediu que fosse Cicerone, até esqueci o nome do sujeito, tem lá o cartão até hoje, que é economista-chefe da Academia de Economia de Moscou. Ele é um tremendo burocrata, enorme, né? E eu fiquei 3 dias com o homem aqui, indo em tudo quanto é lugar, né, sendo tradutor de inglês, né? E houve uma reunião memorável, que foi uma reunião, quando o Álvaro Dias houve a redemocratização. Então, tudo quanto era aqueles comunistas que estavam em desgraça foram arrumar emprego no governo. Aqueles caras que andavam de boina vermelha, assim, caído assim, com uma estrelinha. Né? E aí houve uma reunião na Secretaria de Planejamento do Estado, que foi inacreditável. Foi o sujeito chegou e começou a falar. E eu estava dizendo, né? Boa tarde, eu estou aqui porque eu sou fulano e tal, porque eu vim aqui ao Brasil para aprender como é que vocês fazem e como é que vocês trabalham, porque nós na Rússia, na União Soviética, ainda era a União Soviética naquela época, já admitimos que nós somos completamente incompetentes economicamente, que nós não sabemos fazer uma escova de dente e que nós precisamos, então, que vocês nos orientem. Então, aquela turma que estava ali tinha uma expectativa da chegada do Messias, né? O sujeito queria... O cara parecia um agente da CIA falando. Um negócio tão impressionante. Eu nunca vi ninguém comer e beber tanto na minha vida. Era um sujeito grande, assim, mas bebia vodka, assim, com uma facilidade que era um negócio impressionante. Né? E aquilo era um contraste gigantesco entre a admissão de um fracasso e uma expectativa que havia aqui romântica de que o Brasil pudesse ser a União Soviética. Quando estava lá o sujeito que era abdicando, estava aqui o Valmor Marcelino, essa turma. Não, porque esse era só um pânico. Mas estava aquela turminha que está toda aí, né? Esses comunistas históricos estavam lá todos e com uma expectativa de ouvir o Sermão da Montanha. Entendeu? Mais ou menos assim. A frustração total. Desceu o disco voador, saiu lá o ET, e o ET disse, desde leve nos nosso livro,
Leva-nos a sua fábrica de dentifrício. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Bom, acho que foi autêntico, a estratégia do Russo para sobre. Olha, tem um sujeito chamado Golitsyn, que escreveu alguns livros, que é o nome falso de um ex-agente da CIA, da KGB, que faz uma interpretação, uma análise, dizendo que todas essas coisas que foram feitas, desde da pretensa da invasão da Tchecoslováquia, desde a invasão em 68, né? Da invasão da Hungria em 56, todos os dissidentes, exceção do Solzhenitsyn, mas aqueles todos os dissidentes, tudo isso era um plano organizado pela KGB para criar no Ocidente a ideia, o novo eurocomunismo, para criar no Ocidente a ideia de que o comunismo tinha capacidade de ter dissidência. No fundo, era um plano que acaba, então, numa travestimento da União Soviética numa potência democrática, quando, na verdade, continuam os mesmos planos. Eu acho que essa interpretação é altamente exagerada. Que a KGB conspire, não há nenhuma dúvida. Mas eu acho que se está aí imaginando um grau excepcionalmente alto de competência, que talvez não seja tanto assim. Aí, quanto disso é desinformação, né? O problema central em política moderna é que você tem que ter uma capacidade de interpretar a desinformação. Porque aquilo que você ouve, né, é notícia plantada, está cheio de coisa que é mentira, cujo objetivo é simplesmente fazer você pensar de um certo jeito. Então, demora até você conseguir fazer isso. Então, eu nunca mais esqueço que durante a última campanha presidencial, aquela moça lá, aquela rede social da Folha de São Paulo, que se chama Mônica Berg, botou uma notinha de 3, 4 linhas e falou assim: o PT fez o acordo com o PSDB de eleger o Lula. O Alckmin não sabe. Portanto, vai ficar sozinho combatendo o Lula e vai perder a eleição. Talvez seja a única pessoa que tenha entendido o que aconteceu. Como é que o Aécio Neves, que tem potencial político para ser presidente da República, não ganha eleição para o Alckmin em Minas? Quer dizer, havia todo vocês acham que o Serra tem cara de quem é contra o PT? Você tem um sujeito que tem cara de petista do Serra. Você tem então, um mundo político aparente, é um mundo cheio de armadilhas, e só tendo uma certa balandragem é que você pega. O fato que está ali é especialista em perceber essas coisas, ter a sensação do político real, assim. Mas uma pessoa que não presta atenção entra em todas, porque há um processo de manipulação que é o tempo todo. Tem que ler uma teoria da desinformação, Vladimir Volkov, que é o sujeito que escreveu um livro, que é editado aqui, aliás, aqui em Curitiba, junto com um outro livro sobre positivismo, que você, por favor, não lê, né, são dois trabalhos do mesmo livro. E, se não me engano, é a era da desinformação, ou a técnica da desinformação, que é o sujeito que explica como é que você manipula a opinião pública. Então, há inúmeras técnicas de fazer isso. E, pelos resultados, é preciso reconhecer que a manipulação funciona mesmo. Tá? Funciona mesmo. Vladimir Volkov, que é um russo imigrado na França, que escreveu esse livro. E na segunda-feira eu trago, se vocês quiserem, segunda-feira eu trago o livro aí para vocês copiarem, editado aqui em Curitiba, por um negócio meio positivista. É o livro para ler. Esse é o livro para você entender o processo da desinformação. Agora, o Golitsyn tem, né, uma interpretação da Glasnost e da Perestroika como sendo, na verdade, dois planos de desinformação, na verdade. Porque, no fundo, continuaria havendo o projeto comunista com outro jeito. Ninguém colocaria a Rússia com a prática comunista. Pois é. Mas você vai abrir mercado correndo o risco de ser
estatizado a qualquer momento. É por isso que o Lenin, quando assume o poder, em 17, a primeira coisa que ele faz é criar a nova política econômica. Ele criou um processo de desinformação, dizendo para os capitalistas europeus que a Rússia agora quer crescer e que havia garantia dos seus dinheiros e que eles... Pequena história da desinformação. Pequena história da desinformação. É esse mesmo livro. Vocês encontram naquele sebo ali, no início da Laminha Lins. Não sei o nome daquele sebo. Fígaro, isso, no Fígaro. Está no sebo, mas o livro é novinho, viu? Novinho, como é que chama o livro? A Pequena História da Desinformação. Depois ele tem um subtítulo, não sei o que, não sei do que até a internet. Uma coisa assim. É alguma coisa assim. Fígaro. Custa R$13,50. Não me perguntem mais nada sobre o livro, agora a gente fala em corações direto. Depois da Imuneira são a maior raça de sebo. Então a sequência agora é a seguinte: Amazon Books, livraria cultura, estante virtual e relatório. Qual é o seu telefone? A primeira parte. É a história É aquela velha piada quando houve a unificação das Alemanhas, na Alemanha Oriental tinha lá a Stasi, que era a polícia secreta da Alemanha Oriental, e a Stasi foi desmontada, né? E aí aqueles agentes secretos todos ficaram desempregados, e a maioria foi ser motorista de táxi. E a piada é assim, como é que você sabe que o motorista de táxi que você pegou era antigo agente da Stasi? Quando ele te leva em casa, sempre perguntava se ele entendeu? Você entra no táxi e fala, pode deixar. Aí você sabe que esse cara trabalhava na Itália. Enquanto você está se ajeitando no banco, ele já virou esquina e já te levou para casa. Bom, continuamos, pessoal. Temos aí temos que terminar de qualquer jeito, pessoal, esse pedacinho, viu? Esse até a página, mais umas 5 páginas. Antigamente, quando o mesmo personagem era demagogo e general de exército, as democracias não deixavam de se transformar em estados despóticos. Com toda certeza, os antigos tiranos originaram-se dos demagogos. Isso já não acontece com tanta frequência quanto antigamente. Pois então, não estando ainda exercitados comumente na arte de falar, as armas eram o único meio de obter poder. Hoje que a eloquência foi levada ao mais alto grau de perfeição e goza da maior estima, são os oradores que governam o povo. Daí os retóricos, os sofistas, quer dizer, a época de Sócrates, Platão e Aristóteles é a época do discurso, é a época da negociação pública, né? Mas como não têm nenhum conhecimento da arte, não ousam tentar nada contra o Estado. Ou, se o fizerem em algum lugar, as tentativas foram rapidamente reprimidas. Assim, as usurpações da suprema autoridade eram mais frequentes no passado que no presente, porque se davam a alguns cidadãos magistraturas de alta importância, como em Mileto e Britânia. Britânia, né? E se submetiam à decisão deles dos maiores interesses. Aliás, as cidades estavam longe de ser tão grandes, já que o povo preferia morar no campo, ocupando-se com seus trabalhos rústicos. Portanto, se esses magistrados eram guerreiros, apossavam-se do governo. Seu principal recurso era a confiança que obtinham do povo, pelo ódio que demonstravam contra os ricos. Foi assim que Psístrato obteve a tirania de Atenas, querelando contra os habitantes da planície. Havia uma divisão em Atenas, litoral, planície e montanha, como se fossem 3 sociedades numa só. Então, era isso, né? Planície é uma dessas 3 partes. Querelando quer dizer associado. Brigando. Querelando é briga. Querela é briga. Um detalhezinho. Quando a gente fala, quando a gente refere cidade-estado, pode... O que vem à nossa mente imediatamente é uma cidade, mas na realidade o que deveria vir à nossa mente é a ideia de uma municipalidade, né? Já que existe tanto uma área urbana quanto uma área rural. Né? Existe todo um corpo. É verdade, mas
há componentes que são estatais, né? Como, por exemplo, exército, como, por exemplo, uma força armada. Então, é como se fosse um país em miniatura. Talvez fosse o melhor modelo. Um pequeno país em miniatura. Isso é uma cidade-estado, tanto em poucos habitantes como em área muito pequena. Isso, sobretudo, porque nessa época a agricultura era muito artesanal. Então, havia uma boa parte das pessoas que moravam no campo mesmo, de fato. Mas essa é a ideia, né? Não é apenas uma cidade suburbana, no sentido de sede do município, né? É como um município, né? Só que com aspectos, digamos, governamentais muito mais amplos do que isso. E Curitiba, por exemplo, é um município sem área rural. Que é um município muito pequeno. Muito pequeno também, né? Então, mas isso é incomum. Você pega no Paraná, tirando aí as cidades maiores, né? Eu acho que por fora da Curitiba nenhuma. Todas têm área rural. Todas. Curitiba é a única que não tem, porque é muito pequeno. Então, isso foi comido com loteamento, com fábrica. Mas, tirando Curitiba, todo o resto do estado tem área rural e importante. Tem até alguns que há mais gente na área rural do que na sede do município. Muito bem, continuamos. Eagênio Adebegara, mandando matar o gado dos proprietários quando o encontrou, passando à margem do rio. E a Dioniso, a de Siracusa, acusando de traição Daphne e os grandes, artifícios que eram tidos como ímpetos de patriotismo e davam... Aqui é um erro notável, né? Daphne é nome de mulher. Daphne é uma personagem da mitologia que se transformou, foi transformada em loureiro. Daphne em grego é louro, porque ela estava sendo perseguida por um daqueles deuses lá que queria namorá-la à força. Então, para ajudá-la a escapar, transformaram numa árvore. E o nome masculino para Daphne é Daphnis. Tanto é que há uma outra chamada Daphnis e Chloe, e que aí sim é homem. Então não é Daphne, é Daphnis, é o masculino de Daphne. Sabe? Causas das revoluções da oligarquia. Quanto às oligarquias, há duas causas manifestas de revolução. A primeira, da parte do povo, quando os homens do governo se mostram injustos para com a multidão. Então, o primeiro que aparece basta para insurgir, sobretudo quando é um membro do Senado, e se oferece como chefe, como Lidamis de Naxos, que depois usurpou a soberania. A segunda, da parte dos ricos, em consequência da existência de vários grupos entre eles. A sedição parte dos que são apenas particulares. Quer dizer, que não tem poder político, né? Que não estão no governo. Sendo frequentemente muito poucos os outros ricos que governam. Foi o que aconteceu em Marsella, na Istria, em Heracleia e em outras cidades, onde os que não participavam do governo não pararam de conspirar até que tivessem mudado as máximas e os costumes. Entre os ricos também há disputas, né? Os ricos que não governam querem governar, então derrubam os que governam. Nesse sentido. Uma das regras quase gerais era que o pai e os filhos, ou o filho mais velho e o mais moço, não podiam ser magistrados ao mesmo tempo. Pelo menos esse costume era observado em muitos lugares, mesmo naqueles em que a oligarquia era a mais organizada politicamente. O nepotismo. É assim, como há controle sobre que oligarcas podem ser governantes, então isso vai gerando uma tensão de exclusão dos outros ricos. E aí eles, então, entendem que devam modificar isso. Ele vai explicar melhor agora. Nas cidades que acabamos de citar, foi preciso admitir, em primeiro lugar, os irmãos mais velhos, e depois os mais jovens. Disto resultou que, na Istria, a oligarquia passou a ser uma democracia, que em Heracleia, de um número menor de magistrados, se passou a ter 600. Que em Cnido, ela se transformou devido à dissensão entre os nobres, em razão do pequeno número de pessoas admissíveis no governo, graças à exclusão mencionada do filho pelo pai e dos mais moços pelo mais velho. O povo, aproveitando-se de sua discórdia e tomando um dentre eles como chefe, atacou os outros e os derrotou.
Com efeito, toda a sociedade não deixa nunca de se enfraquecer quando é dilacerada pelas fações. Mais antigamente, em Eritreia, durante a oligarquia dos Adenitas, que, no entanto, governavam bem, o povo, indignado por estar sob o jugo de outras pessoas, mudou essa forma de governo. As oligarquias também se destroem por si mesmas, quando são ruídas pela demagogia de seu próprio chefe. Uma das maneiras que as coisas acontecem é a adulação de seus colegas por algum membro de um senado oligárquico, e, portanto, pouco numeroso. Assim, agiram Cáricles em Atenas no tempo dos 30 tiranos, e Fínicos na época dos 400. Quer dizer, é uma oligarquia dentro da oligarquia. Então, quando a oligarquia tem uma oligarquia dentro da oligarquia, então também dá briga. Outro modo de agir é garantir ao povo a complacência dos magistrados, como em Larissa, onde os guardiães de Estado bajulavam até a população, porque ela dominava o resultado da eleição. Então, para poder continuar a serem eleitos, os governantes oligárquicos têm complacência com os defeitos do povo. Isso também destrói a oligarquia. É o que sempre ocorre em toda oligarquia, em que as designações não se fazem por cooptação, Quer dizer, por escolha entre eles. mas sim pelo povo ou pelo exército, em razão da importância da renda ou da classe de que se é membro. A esse respeito, temos o exemplo de hábito. O mesmo ocorre nos estados em que o poder judiciário não é conferido pelos magistrados ligados ao governo. Então, os bajuladores do povo, para obter cargos nos tribunais, incitam a se apoderar de todos os poderes, como aconteceu em Heracleia do povo. Também é arriscar-se a uma revolução a tentativa de reduzir a oligarquia a um número menor, pois, por serem de igual força, os inovadores são sempre obrigados a chamar o povo em seu auxílio. Então, se você quiser brigar, tem que chamar o povo. Então, os inovadores aqui no sentido de os que propõem a mudança, né? Inovação quer dizer propor a mudança política. Então, você acaba excitando o povo contra os outros e acaba também destruindo a oligarquia. Outra oportunidade de revolução para as oligarquias é a dissipação dos seus bens, em farras feitas pelos funcionários do governo. É quando a oligarca torna-se um governante, né? Está o tempo todo gastando, fazendo demagogia, então convidando as pessoas para jantares, pagando festas públicas. Cartões corporativos. Cartões corporativos, isso mesmo. Seu recurso, então, está nas inovações. Na mudança. Inovam tanto que eles próprios se tornam senhores do Estado ou escolhem alguém para apoderar-se dele, como Hipariano fez com Dionísio em Siracusa, ou como um certo Cleotímos, após ter introduzido os colonos de Cálcides em Anfípolis, semeou a discórdia entre os novos habitantes e os ricos. Foi por esse mesmo meio que, em Egina, o Estado esteve a ponto de mudar em virtude do títere de Cádiz. Títere é um governante, né? Controlado. Títere é um boneco, né? Títere é o nome que se dá a esses marionetes, como se fala aqui. Marionete é francês, né? Títere é isso. É um bonequinho que você controla. Esses intrigantes têm sempre alguma novidade a propor. Às vezes, pilham o tesouro público e entram em disputa por causa disso, quer com seus próprios cúmplices, quer com os que se opõem ao roubo, como ocorreu em Apolônia e no povo. Mas quando a oligarquia está de acordo consigo mesma, não é fácil destruir. Temos um exemplo disso no estado de Hassá, onde poucos homens mantêm grande número deles na obediência porque estão em harmonia e se conduzem bem entre si. O Estado oligárquico, Periclita sofre perigo, né? Sofre perigo. Também quando, no seio da primeira minoria, nasce uma outra espécie de oligarquia, ainda mais estreita, o que acontece quando, apesar do pequeno número de magistrados, os principais cargos e dignidades não são, porém, comuns a todos. Observamo-lo em Élida, onde o Estado era governado só por 90 senadores. Seu número foi ainda mais reduzido. Além de serem vitalícios, sua eleição assemelhava-se a um despotismo, assim como a dos senadores da Lacedemônia. Essas mudanças se fazem
tanto em tempo de guerra quanto em tempo de paz. Em tempo de guerra, os magistrados, desconfiando do povo, são obrigados a chamar tropas estrangeiras e, não raro, aquela a quem confiam o comando se torna seu tirano, como Timófanes, em Corinto. Se tal comando é confiado a vários, estes se equalizam numa dinastia. Ou então, temerosos de serem pegos no mesmo truque, fazem com que o povo participe do governo, para reconciliarem-se com ele. Em tempo de paz, os oligarcas, desconfiados uns dos outros, entregam a guarda do Estado a seus soldados, sob o comando de algum general neutro, o qual às vezes acaba por se tornar senhor dos dois partidos, como aconteceu em Larissa, sob o comando de Alevatas, de Santos, e em hábito no tempo das facções, das quais uma era de Fiat. As sedições também nascem das vexações e dos insultos que os homens do governo fazem uns contra os outros. Além dos exemplos já citados, temos o respeito do casamento, o de Diágoras, que em semelhante oportunidade derrubou a oligarquia dos cavalheiros e elétricos. Que foi insultado lá num assunto ligado ao casamento, lá que tinha sido combinado e tal. Acerca do processo ou condenação, a sedição de Heracleia, em razão do adultério a de Tebas, crime justamente punido, ignominiosa e escandalosamente, tanto em Heracleia, na pessoa de Eurition, quanto em Tebas, na de Ártias, onde seus inimigos levaram a animosidade ao ponto de prendê-los a vigas em praça pública por correios de terra. Várias oligarquias, como as de Cnido, também foram destruídas por serem despóticas demais, e isso por senadores irritados com a insolência do governo. Enfim, o curso, ainda que fortuito, dos acontecimentos traz mudanças tanto para as repúblicas quanto para as oligarquias, e regulam pela renda a eleição de seus senadores, seus juízes e dos outros funcionários. O índice de renda restringe bastante bem, por algum tempo, o acesso às magistraturas a poucas pessoas nas oligarquias e às pessoas de riqueza média nas repúblicas. Se, porém, pela felicidade da paz ou por alguma outra prosperidade inesperada, os mesmos bens aumentam de valor, então todos os cidadãos se tornam admissíveis em todos os casos. Essa mudança, às vezes, acontece aos poucos, imperceptivelmente, e outras vezes, de repente. Mas a transformação das democracias e das oligarquias nem sempre resulta num governo contrário. Às vezes, o regime permanece sendo do mesmo jeito. Passa-se, no entanto, do domínio das leis ao arbítrio, ou reciprocamente. Como todas as constituições aristocráticas têm sido de oligárquico, Tem algo, né? Tem algo de oligárquico. Nelas, os nobres têm mais facilidade para se apropriarem do território. Na Lacedemônia, por exemplo, os bens são possuídos por um número bastante expresso de nobres. Ali têm eles mais facilidade de fazerem o que querem e de assumirem a aliança que lhes agradar. O casamento ali realizado por Dionísio arruinou o estado dos locrianos. Esse Dionísio casou no mesmo mês, mesma semana, com duas mulheres. Uma delas, chamada Doris, que era desse lugar aí, de Lócria, e com o qual teve um filho, chamado Dionísio também, o Dionísio Velho, né, Dionísio Novo, que acabou com a cidade e depois foi morto assim, de modo violento. Então, está dizendo que isso foi culpa do fato de que essa pessoa, o Dionísio Velho, não tinha regras como uma democracia, era um aristocrata com uma liberdade demasiada. Isso não teria acontecido numa democracia ou numa aristocracia bem constituída. A mudança é imperceptível nas aristocracias, quando se corrompem aos poucos. Quando há concessões graduais, tá? É o que também acontece em toda a República, como vimos na enumeração das causas gerais de mudanças, dentre as quais não nos esquecemos de mencionar a negligência pelas pequenas coisas. Quando se deixa passar algum ligeiro erro, passa-se lenta e facilmente ao maior, até que se tenha destruído toda a ordem e revirado o Estado completamente. A República de Túlio, mais uma vez, passou bastante por isso. Sua lei proibia prorrogar por mais de 5 anos o comando do exército.
Alguns jovens que seguiam a carreira militar com boa reputação entre os soldados e cheios de desprezo pela magistratura, decidiram primeiro revogar essa regra e perpetuar seu comando, quase certos de que o povo de bom grado os reelegeria. Os senadores, consultados a esse respeito, de início se opuseram, mas depois consentiram, imaginando que, mudada a lei, não se tocaria no resto da Constituição. Mas, quando quiseram resistir às outras transformações a que se continuavam a fazer, foi em vão. Os inovadores conseguiram tornar despótica outra forma de governo. Em suma, todas as repúblicas se destroem ou por si mesmas ou pelas potências de fora, quer vizinhas, quer distantes, que dispõem de força, como aconteceu através dos atenienses e dos lacedemônios, suprimindo os primeiros por toda a parte as oligarquias e os segundos as democracias. Muito bem. Aí vamos para a última pedacinho, vamos ver isso hoje, pessoal, infelizmente. Aí temos bem exatamente na medida certa para terminar a segunda. Causa das revoluções na aristocracia. Não sendo a aristocracia senão uma espécie de oligarquia, pois tanto numa quanto noutra só poucas pessoas participam dos cargos públicos, e a diferença está apenas no motivo de sua escolha, os casos de sedição são aproximadamente os mesmos. Uma primeira causa de perturbação relativa aos cargos públicos provém, pois, do próprio pequeno número dos elegíveis. A tranquilidade fica ameaçada quando são excluídos muitos homens de almas elevadas e se consideram de igual valor, como os que lá na Lacedemônia se chamavam partenianos. Partenianos são bastardos, está na nota, não precisa ler. Pessoas de igual nascimento que, porém, se viram excluídas, conspiraram contra o Estado e, depois de descobertas, foram expulsas para Tarento, a fim de ali fundar uma coisa. Da mesma forma, a desordem contra alguns grandes, não menos recomendáveis pelo mérito do que pelo nascimento, são dignamente tratados pelos de situação superior, como o foi lisando pelos reis, ou quando um homem de valor é posto de lado como Sinadon, que sobre Agedilau foi o autor da conspiração contra os classes. Reparem que há muitas dicas aqui de nomes para colocar em filhos, né? Não está com dúvida aí? Veja bem, aqui tem uma opção de sugestões. Lula chama o bom, né? Um segundo motivo de perturbação ocorre quando alguns estão na extrema indigência e outros na opulência, como na Lacedemônia durante a guerra de Síria. Conforme Tirteu, em seu poema sobre a legislação, muitas pessoas que esta guerra empobrecera exigiram, então, uma nova partida do território. Não é como um cachorro faz para tirar um osso do outro cachorro, entendeu? Isso aqui é importante saber. O cachorro vai lá e tira o osso do outro porque ele quer comer o osso do outro. Né? Ele está interessado no osso. O problema entre os seres humanos não é a inveja do osso, mas é a mágoa do direito desigual, sentir-se injustiçado. É isso que promove o ato revolucionário, o ato de sedição, é provocado por um processo de direito, não de inveja do bem, mas inveja do direito. É muito importante entender isso. É o ressentimento maior daqui Aristóteles nos contando, que é o maior de todos os geradores de distúrbio político. Uma terceira razão surge quando o grande se colocou em condições de crescer ainda mais e de dominar sozinho. Como parecem ter pretendido na Lacedemônia, Pausanias, general do exército, na guerra contra os persas, e em Cartago, Hanô. Mas o que mais arruína a República e a aristocracia é o vício do pacto fundamental. Qual é o vício do pacto fundamental? É não ter feito aquele acordo entre a oligarquia e o povo para ter um sistema baseado numa situação estável com base no meio. É isso que existe, que é sempre o principal problema. Mas aqui não seria o vício do não pacto. Não cumprir o pacto. É fazer o mal, né? No fundo é isso, né? Na República, a má mistura que nela se faz de democracia e de oligarquia. Na aristocracia, a ausência de combinação desses elementos com virtude.
O germe de sua depravação é, portanto, uma mistura defeituosa que esses governos, cujas espécies variadas são propostas de diversos elementos. As aristocracias distinguem-se do Estado nisso. Estado aqui é as formas constitucionais, tá? A aristocracia não é uma forma constitucional, pelo menos no sentido amplo. Quer dizer, as aristocracias distinguem-se das democracias, digamos. Nisso que as primeiras pendem mais para a oligarquia e as segundas para a democracia. Assim, estas são mais seguras e mais duradouras que as outras. Sendo mais numerosos os personagens a que é confiado o governo, eles são mais fortes e, em razão mesmo da igualdade, mais fáceis de contentar. Aqueles, pelo contrário, que por causa de sua riqueza gozam de maior consideração, estão mais dispostos a humilhar os outros e não têm escrúpulos de lhes tirar todo o gosto. Em geral, qualquer que seja o lado para o qual se incline a forma de governo, nele cai e se transforma, pois ambos os lados procuram engrossar suas fileiras. A república, portanto, transforma-se em democracia e a aristocracia em oligarquia. Ou, pelo contrário, a aristocracia transforma-se em democracia pela atração dos pobres, pois a minoria que se crê lesada esforça-se para colocar o governo no seu lado. E a república em oligarquia pela atração dos ricos. O único Estado estável é aquele que tem por base a igualdade proporcional com relação ao mérito e a vontade geral de dar a cada qual o que lhe é devido. Então, é o Estado do meio, é aquela fórmula da linha 13. Então, você dá importância para quem tem desigualdade, ao mesmo tempo que você garante uma igualdade includente, né, para a maioria do povo, né, do povo cidadão. Né? Os turianos experimentaram isso. No começo, só elegiam os magistrados de maior renda. Depois, exigiram uma renda menor, que tiveram o maior número deles. Os nobres que, contra a lei, haviam comprado quase todas as terras e, por esta razão, tinham maior autoridade na forma oligárquica, ergueram-se contra essa mudança, mas o povo, treinado no manejo das armas e muito aguerrido, venceu a guarda e obrigou os compradores de imóveis a entregar o que tinham demasiado. Então, aí você teve aí, né, o MC, da UMC. Então, a gente para aqui, pessoal, e amanhã nós temos aí 30 páginas, que é a nossa dose média. Amanhã não, né? Na segunda-feira à noite. Aqui mesmo, na segunda-feira à noite, nesse mesmo local, nós terminamos o livro, então, sem considerar os apêndices, porque aí não deu para botar tudo isso, né? E nos encontramos, então, na segunda, tá? Então, muito obrigado pela presença, até lá, né? Muito bem. Que beleza, né? Tchau, um abraço. Eu nunca mais vou entrar no centro virtual. Vou ligar para você direto. Ô, Antônio, libera pra gente uma cópia dessa lista aí. São os livros que você quer comprar? Não. São os livros que eu tenho. Livros que eu tenho, que eu já li na relação. Aí, como ele falou do livro, eu fui lá procurar das informações do Homem das Cavernas à internet. O amor Vladimir Gomes. Vladimir, ele é brasileiro? Não. Vladimir Gomes. Mas